Bom dia! Hoje são 16 de novembro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o nono vídeo, 9, da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns trechos do livro de Augusto Cury, com o título O Mestre Inesquecível. Este livro, é o quinto de uma coleção chamada Análise da Inteligência de Cristo. Muito bem, nesse vídeo também vou fazer aqui uma referência novamente ao livro que aqui está, uma biografia de Rubem Alves. E vou também trazer aqui uma referência a este livro Ritos de Sangue. Ritos de Sangue, Bárbara Ehrenreich, doutora em Biologia. Corretinho? Muito bem, vamos aqui a mais uma observação sobre o Augusto Cury. O Augusto Cury, ele é um psiquiatra e também aí fez extensão em psicologia e ele é doutorado em administração de empresas. Vamos pegar aqui o Augusto Cury fora do mundo religioso. Vamos pegar aqui o Augusto Cury sem se referir a livros religiosos e, no caso aqui, sem se referir à Bíblia cristã, correto? Então vamos pegar o Augusto Cury como psiquiatra, recebendo em seu consultório de psiquiatria um brasileiro aí qualquer, certinho? Então vamos supor o seguinte: esse brasileiro visita o doutor Augusto Cury em seu consultório e diz ao Augusto Cury que ele acabou de matar uma mulher em uma rua qualquer da cidade. Acabou de matar uma mulher. E ele diz ao Augusto Cury que esse homicídio praticado por ele, esse homicídio foi perdoado pelo Deus em que esse homem acredita, o assassino acredita, em que o assassino acredita, correto? E o Augusto Cury só ouvindo. E o homem diz: Doutor Augusto Cury, eu matei essa mulher, só que o Deus em que eu acredito já me perdoou, porque eu tenho uma chácara e lá na minha chácara eu tenho lá uma ovelha e eu matei essa ovelha e queimei essa ovelha em oferta a Deus pelo pecado que eu cometi. E Deus me perdoou. Não existe mais esse pecado sobre mim. O Augusto Cury, ouvindo esse homem dizendo isso, o Augusto Cury imediatamente pegará o telefone e ligará para a polícia, porque aquele homem ali é um maluco. Isso aí, gente, é o Augusto Cury no mundo real, na nossa realidade, como psiquiatra. Dizer que um criminoso, aceitar que um criminoso teve seu crime perdoado por Deus, por ter matado uma ovelha em homenagem a esse Deus, como oferta por seu pecado, como oferta pelo homicídio praticado, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Só que o Augusto Cury, quando entra já na religião, na Bíblia, não percebe essa loucura. E é o que veremos aqui nesse vídeo, correto? Não ria, por favor, não ria. Quando você ri aí em sua casa, em sua poltrona, você está atrapalhando minha concentração aqui, correto? Então vamos a mais um vídeo aqui, rapidamente. Muito bem, Augusto Cury e Jesus Cristo, o nono vídeo. Jesus nunca foi o Cristo, nunca foi o Messias, certinho? Já expliquei isso aí. Então vamos aqui ao livro de Cury. Na página 18 do livro dele, O Mestre Inesquecível, ele diz assim:
surpreso. Quem surpreso? O João Batista, na lenda dos 4 evangelhos. O João Batista, diz aqui o Augusto Cury, o João Batista, surpreso, disse uma frase poética não sobre o poder de Jesus, mas sobre sua capacidade de amar e se doar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro de João, lá nos Evangelhos da Bíblia Cristã, no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Você encontra a expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, correto? E continua o Augusto Cury. O homem, e aqui no caso Jesus, o homem de quem não era digno de desatar as sandálias, era um cordeiro tranquilo que morreria por ele e pelo mundo. O Augusto Cury está dizendo aqui que o João Batista colocava Jesus acima de qualquer pessoa naquela época, o João Batista, e que ele não era digno de desatar as sandálias daquele próprio Jesus, e que Jesus era um cordeiro, diz aqui o Augusto Cury, que Jesus era um cordeiro tranquilo, que iria morrer por João Batista e pelo mundo todo, pelo planeta Terra. Diz aí o Augusto Cury, correto? Muito bem, então você vê aqui o sacrifício humano, uma barbaridade praticada no mundo antigo e aqui no mundo da Bíblia, e praticada ainda hoje, essa barbaridade, no planeta Terra, por muitas civilizações que não tiveram o alcance que nós temos hoje, certinho? E por muitas religiões, ainda essa praga chamada sacrifício. Uma barbárie que o Augusto Cury diz aqui, que é uma coisa maravilhosa, que Jesus aqui deu o maior sinônimo de amor. Jesus morreu pela humanidade. Essa propaganda aí maluca dos cristãos, e aqui enfatizada pelo Augusto Cury. Certinho? Muito bem. Na página 86 do mesmo livro, o Augusto Cury diz: seus discípulos, discípulos de quem? De Jesus. Seus discípulos não entendiam que ele quem? Jesus, que ele estava se preparando para ser torturado e morrer pela humanidade. Aqui a mesma loucura dos cristãos, enfatizada aqui por Augusto Cury. Então você vê aqui que Augusto Cury está dizendo que os discípulos de Jesus não entendiam que Jesus brevemente iria ser torturado e morto para salvar a humanidade. Essa loucura aí que é a propaganda principal dos cristãos. Correto? Muito bem. Estamos aqui tratando de sacrifícios de animais. E no caso do cristianismo, pior ainda, de um ser humano. Uma loucura total que havia no mundo antigo e que ainda hoje perdura em sociedades ainda muito atrasadas em relação à nossa. E ainda perdura por causa de muitas religiões. Muito bem. Eu disse aqui no início que o Augusto Cury é psiquiatra, psicólogo e administrador de empresas, doutor, certo? Só que ele não é teólogo. Mas vamos trazer aqui um teólogo, o Rubem Alves. O Rubem Alves nasceu em 1933, na cidade mineira chamada Boa Esperança, e faleceu em 2014 em Campinas, São Paulo. O Rubem Alves, diferentemente do Augusto Cury, entendia profundamente de Bíblia, entendia profundamente dos Evangelhos, entendia com êxito, muito mais êxito do que o Augusto Cury, da Bíblia por completo.
O Rubem Alves, ele foi um cristão fervoroso. Ele foi pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele fez teologia em Minas Gerais. Fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos da América do Norte. Também estudou mestre em psicanálise, professor universitário da Unicamp, Universidade de Campinas. Escritor, escreveu 138 livros. 138 livros. Escreveu mais livros que o Augusto Cury. O Rubem Alves escreveu livros religiosos e muitos livros infantis. Corretinho? Muito bem. Então, o Rubem Alves deixou a crença dele cristã, a crença religiosa. Ele abandonou a crença religiosa. E nesse livro aí, trago duas passagens dele para que você fique aí ciente. Na página 145, o Rubem Alves diz: a teologia cristã, veja aí, a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E aqui está um exemplo, aquilo que o Augusto Cury elogia, dizendo que Jesus deu o maior sinônimo de amor, morrendo pela humanidade, essa loucura aí do povo antigo. O Rubem Alves diz que isso é um absurdo. É a teologia do cristianismo, um edifício aí construído sobre o absurdo. Isso aqui é de um absurdo completo em vários fatores. Na página 163, novamente o Rubem Alves escreve: e veja, doutor em teologia, sabia tudo de Bíblia, e ele se arrependeu profundamente de ter acreditado no cristianismo, na teologia cristã. Diz aí o Rubem Alves na página 163. Onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Ele está dizendo aí que tem vergonha de ter acreditado nas lendas que estão na Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse. Ele tem vergonha de haver acreditado que Jesus realmente morreu pela humanidade. Foi aqui um cordeiro sacrificado para o bem da humanidade. Essa loucura aqui, que o Augusto Cury, repito, está elogiando, ela é mostrada como um absurdo por Rubem Alves. Corretinho? Muito bem. Nesse livro aí, Ritos de Sangue, de Bárbara Ehrenreich, doutora em biologia, há uma referência a uma frase do Bakunin, Mikhail Bakunin. Foi aqui um intelectual russo. Nasceu em 1814 e faleceu em 1876. Na página 31 do livro Ritos de Sangue, está lá uma frase do Bakunin. Diz ele: todas as religiões são cruéis, todas envolvem sangue. Olha aqui, sacrifício no tempo dele. Todas as religiões são cruéis, todas envolvem sangue, já que tudo se baseia principalmente na ideia de sacrifício com animais irracionais e seres humanos. Isto é, na imolação perpétua da humanidade como vingança insaciável do divino. Veja aí, o Bakunin está dizendo aqui que todas as religiões, na época dele, eram cruéis, porque sempre as religiões se alimentam de sangue e sacrifícios aí e holocaustos, e é assim em todas as religiões na época dele, e principalmente na religião judaica, o judaísmo, e na religião cristã. Tudo se baseando em sacrifício, uma barbárie, uma maluquice do homem antigo. Certinho? Então você vê aí. Então vamos aqui, a base do cristianismo. Qual é a base do cristianismo?
é o pior sacrifício que existe. Um sacrifício humano. Um personagem inocente na lenda bíblica, chamado Jesus, ele é aqui tratado como um cordeiro a ser sacrificado. Jesus morrendo levaria o pecado da humanidade consigo, e aí seria perdoado pelo próprio Deus. Não ria, por favor. Isso aí é a base da religião cristã. Um absurdo. Um inocente apanhar, um inocente sofrer em prol do bem da humanidade. Uma maluquice total. A humanidade pecadora deve pagar por seus pecados e não jogar os pecados em cima de um ser inocente, em cima de um cordeiro, em cima de um bode, em cima de uma ovelha. Uma loucura total do mundo antigo. Então a base do cristianismo é isso. É um absurdo pior. É sacrificar um ser humano inocente. E de onde os cristãos tiraram essa ideia aí maluca, essa barbárie, matar Jesus e ali Jesus levar os pecados da humanidade com ele, a morte dele, para que o divino não se vingue contra a humanidade, vingou-se contra um ser inocente. Um ser inocente pagando pelo que outros fizeram. E de onde os cristãos tiraram essa loucura aí? De onde? Ora, dos textos hebraicos que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então os cristãos buscaram essa loucura chamada sacrifício, chamada bode expiatório, pegou essa loucura do mundo antigo também, ali de sua sociedade, a sociedade hebraica, e depois sociedade judaica. Então vamos aqui à Bíblia para você ver como era isso aqui. Em Êxodo capítulo 29, versículo 38, temos: isto é o que oferecerás sobre o altar. 2 cordeiros, olha aqui, Jesus como cordeiro. 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente, sem parar. Sempre o sacrifício aqui, e no caso de animais irracionais. Então Jesus aqui, você vê que Jesus aqui, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aqui. Os cristãos foram buscar nos textos hebraicos, aqui está a expressão cordeiros, correto? Porque no mundo antigo eles eram muito ignorantes. Eles matavam animais irracionais e também seres humanos e ofertavam à divindade, aos deuses, para que esses deuses perdoassem os pecados aí das pessoas e de toda a coletividade. Matando o animal e queimando esse animal, ofertando ao Deus, Deus aí ficaria feliz e não se vingaria mais contra a comunidade, contra aquela pessoa, porque o animal aí estava sofrendo por aquela pessoa, por aquela comunidade. Uma ignorância sem fim. E foi essa ignorância que os cristãos trouxeram para o cristianismo em relação a Jesus. Em Levítico, capítulo 4, versículos 2 e 3, temos, resumidamente, quando alguém pecar, olha aqui, quando alguém pecar por ignorância, aí vem aqui, oferecerá, no versículo 3, oferecerá pelo seu pecado um novilho. Olha aqui, vão matar um novilho e ofertá-lo ao Deus, para que Deus aí cheire a gordura do novilho e Deus não se volte contra aquela pessoa que pecou. Então a pessoa que pecou aqui não está pagando pelo seu pecado. Deveria pagar, mas não está. Seu pecado foi perdoado porque ele queimou aqui, matou e queimou um animal irracional e ofertou ao Deus. E o Deus perdoou o pecado. É a mesma coisa aqui que eles pegaram para Jesus. Em Levítico, capítulo 4, versículos 13 e 14, temos: mas se toda,
Olha aqui, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, o que é que eles deveriam fazer? A coletividade, isto é, a congregação de Israel, trará um novilho como oferta pelo pecado. Então aqui novamente um animal é sacrificado, um animal aqui no caso irracional, é sacrificado para que o Deus hebreu perdoe os pecados daquela coletividade. O que é um absurdo. Se a coletividade pecou, ela deve pagar por seus pecados e não jogar a culpa sobre um animal irracional. E assim também em relação a Jesus. Em Levítico, capítulo 9, versículo 3, diz: tomai um bode para oferta pelo pecado. Veja aí, um bezerro e um cordeiro. Sempre aqui a expressão cordeiro, onde os cristãos foram buscar esse sacrifício aqui e colocou Jesus como um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, você vê facilmente aqui que na Bíblia cristã temos o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento, aqui o livro cristão. Então, no Velho Testamento, quando alguém cometia um pecado, ou a coletividade cometia um pecado, sacrificavam de forma muito ignorante, sacrificavam um animal irracional e até mesmo seres humanos, e ali ofertavam esse animal, esse ser humano, para que o Deus não castigasse ali a coletividade. Ou seja, os pecados da coletividade eram perdoados simplesmente pela matança de animais irracionais e seres humanos. E o Deus ficava muito feliz com isso e perdoava os pecados da coletividade. No Novo Testamento a mesma coisa, e pior ainda, quem foi sacrificado aqui, um ser humano sacrificado, aqui o ser sacrificado foi um homem, uma pessoa, no caso aqui na lenda, Jesus, foi sacrificado aqui. Os pecados da humanidade, da coletividade aqui, onde Jesus vivia, os pecados aqui, na visão cristã, os pecados aqui do povo foram perdoados pelo Deus hebreu, porque Jesus aqui foi o animal sacrificado. Ele pegou aí todas as mazelas, os pecados do mundo, e aí ele transferiu isso por meio da morte. Então você vê esse absurdo aqui, que é o sacrifício humano. E essa ignorância do homem antigo de cometer crimes e julgar esses crimes perdoados, porque simplesmente mataram um animal ou ser humano e o ofertaram ao Deus hebreu. E o Deus hebreu perdoou esses pecados. Daí essa ignorância que os cristãos buscaram aqui para atribuir a Jesus, como Jesus aí, mais um animal, igual a um cordeiro. Jesus aqui, um animal humano, que foi sacrificado, torturado e morto pela permissão do Deus hebreu, para tirar o pecado do mundo, ou seja, para redimir aqueles pecados cometidos pela coletividade. Jesus aí trouxe para si essa dor, que é uma aberração do mundo antigo, trazida aqui pelos cristãos, entendeu? Então eles agiam assim. Naquele tempo era tão ignorante que, para perdoar os pecados, o povo, tão ignorante, matava um animal irracional ou um ser humano e ofertava esse animal, esse ser humano, ofertava ao Deus hebreu. E o Deus hebreu ficava calmo, tranquilo, não iria mais se vingar contra aquela pessoa pecadora, porque ele ofereceu um animal ao Deus hebreu. A mesma coisa aqui os cristãos empregaram para Jesus, essa loucura que está aqui, sacrifício humano, pior ainda. Aqui eles dizem, Jesus era o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Essa ignorância aí, não.
se alguém pecou, se alguém errou, deve pagar por seus pecados e não descontar isso numa pessoa inocente, Jesus, ou em um animal irracional. Então você vê hoje que quando uma pessoa erra, ela não queima um animal e oferece ao Deus hebreu aí para limpar seu pecado. Mas antes era assim. E essa loucura antiga do sacrifício está aqui no cristianismo. A base do cristianismo é o sacrifício humano. Pior ainda do que as regras aqui que estão em Êxodo e Levítico. Entendeu? Então é ignorância total dizer que Jesus tirou o pecado da humanidade. Isso é ignorância. Por quê? Porque foram buscar essa ignorância nos textos hebraicos, em que o povo hebreu matava animais e sacrificava-os ao Deus hebreu como oferta pelo pecado. Isso é loucura, é atraso. Ninguém pode jamais limpar erros de uma pessoa. Se uma pessoa cometeu um erro, ela, somente ela, deve pagar por isso. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.